Na verdade, apesar desses rumores, nós tivemos a boa notícia hoje, e se alguém quer uma boa notícia, que o próprio Departamento do Tesouro, que é quem aplica as sanções Magnitsky, reafirmou oficialmente ontem ao Congresso dos Estados Unidos, ou seja, depois dos rumores, ontem o Tesouro americano informou ao Congresso dos Estados Unidos a sua posição oficial sobre Alexandre de Moraes em uma carta que foi tornada pública hoje. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje, chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. E todo mundo com muito medo de perder o mandato. Não podemos ocupar o Congresso de novo porque vamos perder os nossos mandatos. Assim nós vamos perder os nossos mandatos. Porra, e daí? Como se o próprio Eduardo não tivesse disposto a perder o seu, como diz o Hugo Mota, que ele perderá a semana que vem. Essa é a vida como ela é. Eu vou reclamar de Trump? 5 meses, de 6 meses, mais que isso, desde o início do ano nos apoiando. E eu vou reclamar de Trump? Se a classe política não nos deu apoio, o que dizer então das elites econômicas, inclusive das pessoas essas que estão empolgadíssimas com Tarcísio, que nos deram zero suporte. Desde suporte para as atividades aqui que a gente poderia ter tido, contratar escritório de advocacia, escritório de lobby, uma porrada de coisa que teria nos ajudado. Recebemos zero. Aliás, em vez de pressionarem o Congresso, minimamente pressionarem o Congresso brasileiro por uma anistia, a elite brasileira contratou lobista nos Estados Unidos para enfraquecer o nosso trabalho. Enquanto do lado de lá o Joesley Batista enfiava milhões na campanha do Trump para ganhar acesso, o Eduardo e eu tivemos zero apoio financeiro, virtualmente zero. Por isso que eu, com meus próprios recursos, banquei um esforço gigantesco. Aliás, enquanto o país afunda em uma ditadura, a Bolsa bate recorde. Cadê o agro bilionário do Brasil? Que agro? Nem um pingo de apoio. Todo mundo morrendo de medo. Ai, meu Deus, eu tenho medo. Eu tenho medo, não vou doar dinheiro porque eu tenho medo. Não, nós temos medo. O que faz com uma sociedade? Se você está numa guerra, o inimigo não tem medo, você morre de medo, quem que vai ganhar a guerra? O mesmo medo, aliás, que vocês da população brasileira demonstraram. Ai, eu tenho medo, Paulo, de me tornar seu apoiador no site. Eu falo, não pode você ser tão frouxo assim. Por favor, não me apoie. Não me apoie. Não me apoie. Até que você tenha o mínimo de fortaleza como virtude. Não. Obrigado. O desânimo das pessoas, quantas pessoas não pararam de acompanhar a política porque resolveram cuidar das suas próprias vidas? Como se fosse possível ignorar as consequências do que a gente vive. E o que eu mais ouvi era isso. Ai, eu acompanhava muito política, agora eu nem tô vendo mais, é só desgraça, só tragédia. E a gente vê a audiência, agradeço até aqui mais de 50 mil pessoas assistindo, 50 e tantos. A audiência em queda, manifestações menores. O Bolsonaro foi preso e a população fez o quê? Não deu nem um pio. Sim, o número de apoios, as pessoas com medo. Embora a audiência de todos na direita, aliás, todos os veículos de direita têm audiência em queda, muito menor do que tiveram em outro momento. Uma constatação geral. Mas eu ainda continuo, volto a dizer aqui, 50 e tantas mil pessoas ao vivo. No final, o programa acaba atingindo mais de 1 milhão de telas, cada edição do Paulo Figueiredo Show. Mas e os apoios? Ínfimos! Tirando aqui alguns patriotas, e aqui eu faço de novo um agradecimento especial à fidelidade dos patronos Gold. O índice de apoio é ridículo. Não há uma nação que subsista, não tem um punhado de 10 justos. Né? Quando Deus vai destruir Sodoma,
a tentativa de salvar e falar assim, pô, mas se tiver um punhado de pelo menos 10 justos, não, se tiver 10 justos, eu poupo. Proporcionalmente, nós não, em relação a Sodoma, se for contar o número de apoios, não tem 10. Então, diante de tudo isso, diante da inação do nosso próprio povo, caso Trump decida retirar as sanções, que sentimento eu posso ter em relação a Donald Trump, exceto enorme gratidão a alguém que fez mais pelo Brasil do que a maioria do povo brasileiro? Um cara que não tem nenhum compromisso com o Brasil. E eu vou ser abundantemente claro. Paulo, você está dizendo que nós estamos perdidos e as sanções vão cair? Não. Eu estou dizendo que eu não sei. Isso me parece que está sendo discutido, está além da minha capacidade de ação. Mas no que depender de mim, a luta continua. E tenho certeza, a gente continua trabalhando. As sanções hoje, pelo contrário, seguem em pleno vigor. Na verdade, apesar desses rumores, nós tivemos a boa notícia hoje, e se alguém quer uma boa notícia, que o próprio Departamento do Tesouro, que é quem aplica as sanções Magnitsky, reafirmou oficialmente ontem ao Congresso dos Estados Unidos, ou seja, depois dos rumores, ontem o Tesouro americano informou ao Congresso dos Estados Unidos a sua posição oficial sobre Alexandre de Moraes em uma carta que foi tornada pública hoje pelo congressista do partido do Trump, Rich McCormick. Eu vou ler a carta aqui para vocês. Coloca a carta aí na tela, Bruno. A carta é de 8 de dezembro, do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, honorável Rich McCormick, Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, bababá. Prezado deputado, congressista Rich McCormick, obrigado por sua carta de 1º de outubro referente à designação do Tesouro entre do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que utilizou sua posição para autorizar detenções provisórias arbitrárias e suprimir a liberdade de expressão. A ação foi tomada com base na ordem executiva 13.818, que amplia e implementa a Lei Magnitsky Global de responsabilização por direitos humanos e tem como alvo perpetradores de graves abusos de direitos humanos ao redor do mundo. A ação seguiu-se à revogação pelo Departamento de Estado do visto de Moraes e de seus familiares imediatos em 18 de julho. Devido à cumplicidade deles em auxiliar e encobrir... devido à cumplicidade deles em auxiliar e encobrir a campanha ilegal de censura de Moraes contra pessoas em solo norte-americano. Atenciosamente, Jonathan Blum, vice-secretário, assistente principal do Escritório de Assuntos Legislativos. Ou seja, como eu disse, desde o início, eu tenho que ser transparente com vocês. No Departamento de Estado e no Departamento de Tesouro, tudo segue normal. O que não significa que Trump amanhã não dê uma ordem diferente que será cumprida. O presidente é o Trump. E ele pode dar uma ordem caso ele entenda que isso atende melhor os interesses americanos. Eu lamento. Não tem nada que eu possa fazer. Não tem nada que o Eduardo possa fazer. E se isso acontecer, se acontecer esse banho de água fria, balde de água fria, como disse o Cláudio Dantas, e daí? E daí? A gente vai continuar lutando, a gente vai continuar... Se a gente sofrer uma derrota, e daí? A gente vai continuar lutando. Por quê? Porque qual é a alternativa? Qual é a alternativa? A alternativa é a gente cuidar da nossa própria vida? Eu faço isso com o Vasco. O brasileiro bota a camisa da seleção e eu acho que há uma confusão mental aqui de que isso aqui é um jogo de futebol. O Vasco não tá bem, então vou parar de acompanhar o Vasco, que realmente eu diminui muito, não vejo mais o Vasco. Porque foi rebaixado, ou porque não tá nem pegando uma vaga na Sul-Americana, etc. Isso não é isso. Isso não é jogo de futebol. Isso aqui é o destino do nosso país. Tem pessoas presas, tem famílias destruídas, tem negócios. Você que tá tocando a sua vida, você não sabe o que vai acontecer. Tem violência, tem narcotráfico. Todas as pessoas que o amam estão nesse país. E de que adianta vestir a camisa do Brasil, da seleção, nas manifestações e não fazer tudo o possível? Todo o possível. Tudo o que a gente pode.
E se não houver forma, se a gente for derrotado e fracassar miseravelmente, como meu bisavô general Euclides Figueiredo, fez a Revolução de 32 contra o Getúlio Vargas. Eu sempre conto aqui essa história. Ditadura Vargas, o Vargas começou a governar sem uma Constituição. O que meu bisavô fez? Fez uma revolução armada em São Paulo, usando a Força Pública de São Paulo, é o feriado de 9 de julho de vocês em São Paulo, comandou a revolução, saiu do Rio de Janeiro para ir para São Paulo, comandar a Força Pública numa revolução contra a ditadura do Getúlio Vargas. O que aconteceu? Perdeu a revolução, morreram 1.000 pessoas, foi preso, foi mandado para, foi exilado como eu, ficou preso, exilado. Em 34 veio uma anistia, veio uma Constituição, ele foi solto. Em 37 foi preso de novo. Conspirou contra o Vargas, foi preso de novo. Só foi ser anistiado, acho que em 42, se eu não me engano, foi a segunda anistia. Me corrijam aí no chat os historiadores, se eu tiver errado. E é isso, essa é a saga, pô. Em 45, ele voltou como deputado constituinte. 13 anos, eu não gosto desse número 13, mas 13 anos depois de ter sido derrotado na Revolução. Então eu digo o seguinte, se não houver formas de que a ditadura brasileira se consolide, eu vou continuar no limite das minhas forças, infernizando a vida deles, para que pelo menos a ditadura seja mais difícil. Olá, amigos do canal Olavo é do Carvalho. Muitos foram pegos de surpresa com a notícia da prisão do Bolsonaro, mas quem acompanha nosso canal aqui sempre esteve muito bem informado, porque há mais de 2 anos atrás nós avisamos que esse momento iria chegar, que Bolsonaro seria preso. Isso aconteceu quando nós percebemos que a grande mídia se escondeu diante da censura. Assustada, eles calaram e demitiram jornalistas como Paulo Figueiredo e Rodrigo Constantino, que ficaram sem voz. Mas aqui no canal Olavo é do Carvalho, a gente não deixou esse medo nos abater. A gente criou o canal, ele cresceu e hoje já somos quase 1 milhão de inscritos. Então eu peço a sua ajuda para que nosso trabalho possa continuar chegando a mais pessoas, com análises políticas e notícias que você não vê na grande mídia. Você é o patrocinador desse canal. É teu like que mantém nosso canal de pé. Cada compartilhamento, comentário, opinião sua aqui é muito importante para a gente e faz com que nosso canal não pare. Não recebemos ajuda de ninguém, de nenhum partido político, dinheiro público de nenhum lado. Nosso trabalho é exclusivamente patrocinado e financiado por apoiadores, tanto do canal quanto quem apoia o Paulo Figueiredo ou o Rodrigo Constantino. É assim que a nossa voz continua chegando a mais pessoas. Aqui na descrição você encontra a melhor forma de você apoiar o criador de conteúdo que você quiser. Eu venho lembrar que nós temos vídeos novos aqui no canal todos os dias às 18, 19 e 20 horas. Valeu, pessoal, até a próxima.